Olá, eu sou o Sidney Fabiani, presidente e fundador da Gemelo Data Centers, e hoje o tema que eu trago aqui é um dos que eu considero mais relevantes, mas eu tenho visto pouco ele sendo discutido nos fóruns que eu acompanho, que é o moving de data centers. Eu ouço às vezes os CIOs me perguntarem como é que eu posso me planejar, como é que eu posso fazer um moving do meu data center sem traumas e sem os riscos inerentes a esse processo. Bom, isso é bastante complexo. Eu acho que a palavra-chave chama-se planejamento. E apenas planejamento. Planejamento bem feito vai garantir que o seu data center não cause um grande problema para a empresa. E eu já vi problemas gigantescos. Eu cheguei a ver empresas que ficaram cerca de 15 dias sem emitir notas fiscais porque o moving do seu data center não aconteceu da maneira como deveria acontecer. Bom, eu vejo duas grandes maneiras dele não ser traumático. Tá? Uma, você ter dois data centers e ser um balanceamento de carga do outro, ou seja, os processamentos são feitos de forma distribuída. Em caso desligue um, o outro passa a processar 100%. Sem traumas, sem grandes problemas, mas com um detalhe, um cheque muito grande. Ou seja, você está falando de ter dois data centers espelhados e com todos os softwares que permitam, softwares e hardwares que permitam que você tenha um balanceamento de carga. Bom, como isso não é a realidade da grandíssima maioria das empresas, a outra opção é você ter um data center de classe mundial, apenas um, mas que seja transportável, populado. Ou seja, transportável sem o desmonte dos ativos de TI. Isso garante que, em caso de uma movimentação necessária, essa movimentação possa acontecer em pouquíssimo tempo. Então eu escolhi hoje aqui um dos nossos clientes que já fez essa movimentação, que é o Ser Educacional. Nós já fizemos isso 4 vezes com data centers que podem ser transportados sem desmonte dos ativos de TI, e a Gemelo é a única empresa do Brasil com essa experiência, mas eu escolhi um deles, que é o Ser Educacional. Para quem não conhece, o Ser Educacional é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, com uma universidade chamada Maurício de Nassau, com mais de 150 mil alunos, com foco no Nordeste, e em 2012 eles decidiram construir um data center novo. Nessa fase de decisão, eles acabaram decidindo por um data center transportável. Eles não tinham planos desse transporte, mas felizmente tomaram essa decisão e nós ganhamos essa concorrência. Instalamos esse data center em 2013 e ele ficou aí por quase 6 anos operando sem qualquer tipo de problema, sem qualquer downtime. Bom, em 2018, eles tomaram a decisão de fazer a movimentação desse data center. Eles mudaram um dos campos deles, onde estava esse data center. Tomaram essa decisão, nos comunicaram e a gente comunicou a eles que essa operação seria uma operação quase sem nenhum tipo de risco e pouco traumática. Por quê? Porque 100% dos data centers da Gemelo são transportáveis sem desmonte. Nós temos 54 data centers desse tipo operando no Brasil e eles têm uma barra de inércia que a gente está mostrando para vocês aí agora. Tá? E essa barra de inércia, a gente faz o quê? A gente instala os racks sobre essa base de inércia. Sejam racks padrão, Gemelo, que são racks de 44U, de 1000 quilos, ou racks proprietários. No caso específico do Ser Educacional, racks da AMC do tipo VNX para os storages deles. Tá? 2 racks de storage. Esse storage parte com discos SSD, são discos de estado sólido, tem um risco praticamente inexistente no transporte, mas mais de 100 discos tradicionais, que tem um risco bastante grande no transporte. Essa base de inércia, ela é feita como? Ela tem coxins hidráulicos que permitem que toda a vibração do transporte fique na base de inércia, ok? Então ela não é transferida para os racks. Bom, dito isso, a gente começou um planejamento a 4 mãos, liderado pela equipe da Gemelo, e esse planejamento levou em consideração o quê? Contratar um caminhão com suspensão pneumática, negociar o trajeto com o Departamento de Trânsito de Recife, definir a data definida foi o Carnaval, no domingo de Carnaval, que é o momento que você tem o Galo da Madrugada. Inicialmente a gente ficou apreensivo com essa decisão, mas depois descobrimos que durante essa noite tudo está no Galo da Madrugada, então a gente fez um roteiro que nos permitisse transportar o data center sem passar perto, é claro, de
nenhuma aglomeração de pessoas. Bom, antes disso a gente preparou uma base de concreto, essa base de concreto para receber esse data center que estava num lugar em outro. Essa base também teve o preparo para toda a parte de interligação elétrica e toda a parte de conexão de fibra. Deixamos tudo pronto e no dia marcado a gente iniciou a operação. A primeira parte da operação foi o quê? A gente mandou fabricar bolsas de ar que ficaram no corredor quente e no corredor frio. Para quê? Caso sofresse um acidente o caminhão, pouco provável, claro, mas a probabilidade sempre existe. A gente colocou essas bolsas para quê? Não existe o risco dos racks tombarem. A barra de inércia já permite uma movimentação de cerca de 2 graus, mas a gente não queria correr o risco desses racks tombarem no caso de um acidente. Antes do dia do moving, o Ser Educacional fez o quê? Baixou todas as suas aplicações e subiu todas as suas aplicações para ver se não existia nenhum risco nessa subida, para a gente eliminar qualquer risco no dia do moving. Bom, no dia do moving, então, a gente içou usando um guindaste de 100 toneladas, não que o data center tivesse esse peso, ele tinha um peso aproximado de 13, mas para que a gente não corresse nenhum risco de solavanco, içamos, colocamos sobre um caminhão, esse caminhão especial, amarramos, ok? E transportamos, tá? O tempo de baixar as aplicações foi um pouco menos de 1 hora, né? E depois o tempo de transporte, cerca de 5,5 km, foi quase 2 horas, algo entre 1 hora e meia e 2 horas, ok? Pegamos esse data center já no local final e portamos ele, colocamos ele na base de concreto que já havíamos construído 2 semanas antes e começamos a energização. Assim que a energização terminou, nós começamos a fusão das fibras mas imediatamente o Ser Educacional, a equipe do Ser Educacional começou a subir as aplicações. Para nossa felicidade, nenhum imprevisto aconteceu e realmente nenhum dos discos apresentou qualquer tipo de problema. Todas as aplicações subiram como planejado e em cerca de 6 horas e 20 minutos o data center do Ser Educacional estava em operação a 5,5 km de distância e sem desmontarmos um único ativo de TI. Quando terminamos de colocar, a universidade terminou de estar em operação novamente, o data center, a gente continuou fundindo fibras com as filiais. As filiais não ficaram fora do ar, mas elas deixaram de ter essa interconexão. Isso levou aí cerca de mais 13 horas. Mas em 6 horas e 20 minutos o data center estava totalmente operante, tá? E segundo a gente sabe, uma operação deste porte, Big Bang, que é aquela que você desliga o data center totalmente e religa ele em outra localidade, foi a operação mais rápida já realizada no mundo. Qual o segredo disso? Planejamento. Mas dentro do planejamento, planejar comprar o data center correto. Alguns dos meus clientes, como eu disse, já me disseram, mas eu não planejo movimentar, e a pergunta que eu retorno para eles é sempre a mesma, que é, se eu posso comprar um data center certificado Tier 3, que possa ser transportável, populado, se um dia for necessário, por um preço muito similar a um data center não Tier 3, indoor, que depende da infraestrutura do prédio e que nunca vai poder ser transportado, porque ele precisaria ser desmontado, por que eu faço essa opção se eu posso fazer essa? Ok? Então, é isso que a gente tem para dizer. Não deixe de nos acompanhar nos nossos canais digitais e em breve a gente volta com um outro assunto relevante para a indústria de TI brasileira. Muito obrigado e até a próxima.